Convidamos agora a fisioterapeuta Bruna Gurgel para apresentar o trabalho intitulado Abordagem CEAS no tratamento da escoliose idiopática do adolescente através da teleconsulta, um estudo de caso. Bom dia a todos. Como a Andrea já me apresentou, eu sou a Bruna, sou fisioterapeuta e hoje eu trago um estudo de caso intitulado Abordagem CEAS no tratamento da escoliose idiopática do adolescente através da teleconsulta. Bom, a gente ouviu muito falar sobre escoliose, né? Mas não custa nada falar mais um pouquinho. A escoliose ela é uma condição tridimensional que afeta tanto a forma como a posição da coluna, do tronco e do tórax, tridimensionalmente. A gente sabe também que a prevalência é maior no sexo feminino, 80% dos casos ela é idiopática e 10% a gente precisa de tratamento. Como tratamento, segundo as diretrizes da SOSOT, são os exercícios específicos, né, para a escoliose. Hoje, nesse caso, eu apresento o CEAS, no qual eu sou formada, e ele respeita todas as diretrizes da SOSOT, e tem como objetivo reduzir ou estabilizar essa curva, também melhorando a simetria desse paciente através dos exercícios. E eu costumo falar que eu acho que é a cereja do bolo, porque a gente sabe que esse paciente tem uma escoliose, a gente sabe que por muitas vezes ela é progressiva, a gente sabe que existe um tratamento eficaz, mas a gente precisa tratar esse paciente. Então, a teleconsulta, como já foi falado com as meninas aqui anteriormente, ela teve um boom, um crescimento muito grande em 2020, em que as pessoas não podiam se encontrar, mas eu acho que ela veio para ficar no sentido de a distância. Então, ela fecha essa cereja do bolo. Muitas vezes eu consigo tratar esse paciente porque ele não consegue ir até a clínica, ou muitas vezes porque no estado dele não tem o tratamento adequado. E, em 2020, a fisioterapia, a gente é regulado a atender por teleconsulta. Os objetivos do trabalho foi analisar e comparar os parâmetros radiográficos do plano frontal e transversal de uma paciente com escoliose idiopática, submetida ao tratamento conservador através da abordagem CEAS, por teleconsulta, durante 6 meses. Então, assim, em agosto de 2022, uma menina, uma adolescente de 13 anos, ela foi até uma clínica particular no Nordeste. Ela foi avaliada por uma equipe multiprofissional, fisioterapeuta e ortesista. A gente vê que ela teve a menarca com 12 anos, então ela estava naquele período ainda do estirão do crescimento. A avaliação e o primeiro atendimento dela foi feito de forma presencial, eles ficaram lá no estado, depois eles voltaram para o estado deles. E na avaliação foram quantificados também os parâmetros radiográficos, tanto como o ângulo de Cobb e o Raymond. Foi proposto para ela os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, o CEAS, como também o uso do colete 3D Rigo Chenot. Por 21 horas, mas essa paciente era muito focada, então ela usava mais de 23. Ela dizia que só tirava mesmo para tomar banho. E foi indicado para ela o tratamento, a fisioterapia CEAS, uma vez por mês, mais um programa de exercícios diários para casa, continham 6 exercícios, davam mais ou menos de 20 minutos. Nesse próximo slide, eu trago um dos elementos do CEAS, que é a autocorreção. A paciente já está em autocorreção aí na imagem, e ela corrigia o plano frontal na lombar e o plano transversal na região torácica. Aqui são os exercícios que eram passados para casa, com exercícios anterior, um exercício que ela sempre leva. Aqui ela o senta e levanta, lembrando que aqui esse exercício em que ela utiliza o bastão não é um facilitador da correção, e sim um elemento para perturbar essa correção dela. Aqui ela movimentando os braços, então esses eram 6 exercícios em que ela fazia diariamente, e ela fazia diariamente. Então, os exercícios, eles são umas variedades de estresses externos em que esse paciente tanto tem, pode ser anterior, posterior, de baixo, de cima, também dos lados. E o intuito dele é que o paciente treine para ele perder o mínimo possível dessa correção ou que ele consiga recuperar facilmente.
Nesse próximo slide, eu vou mostrar 3 exercícios em que ela executava em casa. Esse exercício, digamos, mais simples, em que ela está sentada em correção, aqui ela está de lado, para eu conseguir visualizar, mas ela também faz de costas. E em que ela movimenta só os braços e vai para trás e para frente. Fácil. E ela está o tempo todo sendo solicitada se ela tem correção ou não, ou se ela perder, ela recuperar. Nesse próximo, tem um grau de dificuldade maior em que a paciente... Desculpa. Em que a paciente ela já vai fazer senta e levanta e sobe uma perna e outra. Como ela já está aqui bastante habilidosa, essas filmagens não foi no início, ela já conseguia se manter em correção enquanto ela estava executando, então ela não descansava a posição. E esse próximo exercício é um exercício mais complexo, em que a gente utiliza também a coordenação dos braços e da perna, em que ela faz saltos. Os exercícios, o nosso atendimento era de 50 minutos, então a gente não fazia só 3 exercícios, eram mais exercícios. Mas como o tempo é curto, eu trouxe esses para vocês visualizarem. Então, o que me mostrou de resultado durante esses 6 meses? Eu trouxe um gráfico aqui, para exemplificar mais fácil. Aqui, essas 2 linhas de cima, representando o ângulo do cobre torácico e o lombar. A gente teve uma redução, era antes em 36 graus em agosto de 2022. Em 2023, a gente teve uma redução até 26. E o lombar foi de 35 para 19. Para 26, desculpa. E aqui embaixo, o Raymond. O Raymond representado, o lombar, aqui o amarelinho, a gente teve uma regressão. E o cinza, o Raymond torácico, a gente teve uma estabilização dessa rotação do tronco. Aqui o primeiro raio-x em agosto de 2022, aqui em 2023. E aqui uma foto dela. Então, o que a gente pode concluir? Que houve, sim, uma melhora dos parâmetros radiográficos, tanto no plano frontal quanto no plano transversal. O plano frontal, a gente teve uma redução na região torácica de 10 graus, no lombar, a gente teve uma redução de 8. No transversal, a gente conseguiu estabilizar na região torácica e melhorar a região lombar. A gente teve uma redução de 6 graus. Então, a abordagem CES, aplicada por teleconsulta, se mostrou uma ferramenta eficaz no tratamento conservador da escoliose idiopática do adolescente. Muito obrigada, gente, pela atenção.